muito tranquilo. Henri é fanático por jardinagem e se esmera no cuidado com as flores. De repente, ele viu um objeto no céu que achou que fosse um avião. Era bem brilhante e ele tinha um bom ângulo de visão. Embora o avião fizesse um barulho estranho, Henri volta sua atenção para o jardim e suas flores premiadas. Mas o objeto no céu chama sua atenção novamente. Ficava cada vez mais claro que o objeto estava voando na direção dele. Henri começou a ficar preocupado e a pensar se o piloto podia ter perdido o controle da aeronave. Conforme o objeto foi se aproximando, ele viu que não era um avião. É claro que a primeira coisa que pensou foi se ia cair na casa dele. O objeto ficou pairando a mais ou menos 1 metro do chão. Não sei se Henri chegou a pensar se ele poderia ser o alvo do objeto, mas deve ter levado essa possibilidade em consideração. Depois de alguns minutos, a mente científica de Henri entra em ação. Ele começou a ficar curioso e queria entender o que exatamente era aquela coisa que estava vendo. O objeto não emitia calor e estava completamente parado. Henri começou a observar o objeto de vários ângulos diferentes. Tinha uma parte curva que parecia feita de berílio. O berílio é um metal usado em usinas nucleares. É um elemento muito especial. Henri fica tentado a tocar a aeronave, mas se contém com medo de tomar um choque. Era uma cena incrível e totalmente estranha. Uma das primeiras coisas que qualquer cientista pensaria é: deixa eu registrar o que estou vendo. Ele voltou correndo para casa para pegar a câmera e tirar fotos. Na primeira tentativa de tirar uma foto, a câmera travou.
Em muitos avistamentos ufológicos, câmeras e equipamentos de vídeo não funcionam direito. A gente acha que isso se deve a algum tipo de estímulo ou de campo eletromagnético. Mas no caso do Henry, a gente sabe que ele tinha uma câmera comum que vira e mexe e dava problema. Então é mais provável que não tenha funcionado por causa de um defeito próprio mesmo. De repente, a aeronave subiu bem rápido. Ele disse que foi como se alguém tivesse pegado um aspirador de pó e puxado o objeto para cima. A aeronave foi embora de repente e aí só ficou uma luz clara bem longe no céu. Ele ficou completamente boquiaberto. Ficou pasmo com o que tinha visto. Os sistemas de propulsão que a gente conhece teriam deixado um rastro, algum tipo de marca no chão, teriam até danificado o solo. Mas o querido jardim de Henry tinha sofrido um impacto bem estranho. Ele reparou que algumas das flores de amaranto pareciam ter murchado. As plantas mais perto da aeronave pareciam ter queimado e secado, o que poderia ser um efeito eletromagnético. Aí ele percebeu que a aeronave tinha deixado alguns vestígios no jardim. Ele ligou para a Força Militar Gendarmerie para contar o que tinha testemunhado. Henry estava arriscando sua reputação fazendo esse relato. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Heureux de la montagne en deux. Merci, merci beaucoup, au revoir. A Gendarmerie leva os relatos de avistamentos ufológicos a sério. Você pode até ser preso se der um testemunho falso. Eles colheram amostras das plantas. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, monsieur Laurent? Bon, je vous dis, je travaillais ici, dans mon jardin comme d'habitude, et tout à coup, ces trucs descendaient dans mon jardin ici. Também colheram amostras de vários pontos próximos de onde a aeronave tinha Et descido. vous voyez les fleurs, ils sont tous brûlés, tous les fleurs sont brûlées là. Il a disparu, la partie, il a tiré vers le ciel, juste vers là, vers le ciel, il est tiré très rapidement et a disparu. Il a disparu, juste comme ça, tout à coup. Tout s'est passé tout à coup. Há pouquíssimos casos em que uma testemunha tenha chegado a 1 metro de um objeto desse tipo. Então esse caso é um dos mais impressionantes na história dos estudos ufológicos. As amostras de plantas se tornaram foco da investigação. Seguindo a política interna, a Gendarmerie apresentou o caso para o GEPAN, o órgão francês responsável por examinar fenômenos aeroespaciais sem explicação. A análise das amostras revelou que apenas a parte das plantas que ficava na superfície do solo tinha sido danificada e que a raiz não tinha sido afetada. O GEPAN concluiu que seria necessário um campo elétrico de 200 kW por metro para queimar as flores de amaranto. O equivalente à voltagem de uma torre de alta tensão. No entanto, apesar de ter estado a pouquíssimos metros das plantas danificadas, Henry não apresentou nenhum problema de saúde. O relatório do GEPAN não explica o que teria acontecido no jardim naquele dia.